as duas, para você entender que Deus ainda é o mesmo, que Deus pode fazer com você o que fez com os apóstolos. Certo dia eu estava na casa de um irmão com um grupo de jovens. Um deles se levantou e foi até o banheiro. Quando chegou no banheiro, passou mal e desmaiou. E ouvimos ele batendo com a cabeça no chão. Pum. Nós corremos e percebemos que a porta estava fechada pelo lado de dentro, e do outro lado tinha a marca do ferrolho, mas não tinha mais a fechadura. A porta estava fechada. Alguém pensou em arrombar e dissemos: não, ele pode estar desmaiado com a cabeça para cá, a porta pode bater e dar traumatismo. O que é que a gente faz? Vamos orar. E a nossa oração era: Senhor, levanta de Assis, Senhor. Levanta de Assis, acorda ele, Senhor. E a gente está orando, de repente eu ouço uma voz falando comigo e dizendo: coloque a mão na altura do ferrolho da porta. E eu disse: que loucura é essa? Colocar a mão na altura, a porta está fechada do lado de dentro. E eu continuei orando: Senhor, levanta de Assis. Senhor, levanta de Assis. E a voz dizia: coloque a mão. Coloque a mão. Coloque a mão. E eu fiquei ali incomodado com aquela voz. E eu disse: sabe uma coisa? Se a voz está mandando colocar a mão, eu vou colocar. E quando eu coloquei a mão na altura do ferrolho da porta, do outro lado do ferrolho, eu pensei na hora: de Assis acordou e abriu o ferrolho. Quando a gente empurra a porta, de Assis está desmaiado. Irmão, isso aqui é para quem crê. Se tu não crê, tu perde teu tempo na Netflix, tu perde teu tempo no Instagram, no Facebook, se você perdesse tempo ou ganhasse tempo na presença de Deus. Olha o que aconteceu. A gente pega de Assis desmaiado, coloca de Assis no meio da sala desmaiado. De repente Deus abre a boca de Assis e diz assim: mandei colocar a mão para provar a vossa fé. Eu vim dizer aqui que o sobrenatural vai fazer parte da minha geração. Eita, esse Deus não abre só ferrolhos não, irmão. Ele arranca a porta por completo. E você vai viver isso na sua vida. Quem é que crê nessas coisas aqui? Levante essa mão para cima. Abre essa boca e dá glória para Ele. Outra vez, queridos, eu estou conversando com um amigo meu. O nome dele é Ítalo. Ítalo buscava o batismo no Espírito Santo constantemente na igreja. E a gente conversando, numa conversa normal, o Espírito fala comigo e diz assim: chame Ítalo, coloque ele de joelho e ore por ele, que eu vou batizar ele agora com o Espírito Santo. Queridos, não era culto, não tinha guitarra, não tinha um teclado bonito desse, nem esse vaso cantando. Mas quando Deus fala, o sobrenatural tem que acontecer. Eu disse: Ítalo, oi Diego, se ajoelha aí que Jesus vai te batizar agora. Mas agora, Diego, sim, recebi o comando do céu. E o que é que eu preciso fazer? Abra a boca, porque Jesus não batiza ninguém de boca fechada. Abra a boca que Jesus vai te encher agora. E ele começou de joelho a adorar o nome do Senhor. De repente eu senti a ousadia do Espírito. Coloquei a mão sobre eles e disse: seja cheio do Espírito Santo agora. E ele começou a falar em línguas, foi batizado do Espírito Santo. Quem é que acredita que Deus ainda faz essas coisas aqui? Levante a sua mão e adore o nome de Jesus. Vocês aguentam mais um pouquinho? Marco Feliciano, no auge do seu ministério, ele foi pregar na minha cidade. Nós gostávamos tanto de ouvir mensagens, porque a minha geração, irmãos, alugava fita para assistir. A gente não passava a madrugada maratonando não, meu filho. A gente passava a madrugada assistindo as mensagens dos homens de Deus. Enquanto você está assistindo aí essa porcaria de Lúcifer, enquanto você está assistindo essa porcaria das séries da Netflix, a geração que quer ver o sobrenatural está descendo de madrugada dizendo: Deus, faz de novo, Deus. A gente queria tanto o poder de Deus, que o culto era
de 7 da noite. Sabe que hora a gente chegou na igreja? 3 da tarde. Por quê, Diego? Estava tendo trabalho à tarde, ninguém ia à tarde, só ia à noite. Aí eu fiz uma caravana, coloquei na van e disse: nós vamos de tarde, porque nós vamos escolher o melhor lugar, porque eu não quero perder nada dessa noite. Essa noite vai ser sobrenatural. Aquela noite ele se atrasou. Quando ele chegou no culto já era 10 horas da noite. Ele já vinha de outro compromisso no Recife. E eu pensei, ele vai pregar 30 minutos, está cansado, e depois vai entregar o microfone. E ele pregou 2 horas de mensagem. Meia-noite lá em João Pessoa, os vasos dando lugar à glória de Deus se manifestando. Eita, que culto poderoso! Saímos dali, um dos nossos jovens foi batizado dentro do culto, e a gente entrou ali dentro daquela van. O homem da van não era crente, e os vasos estavam dentro da van dando lugar ao Espírito Santo. Aí o homem olhou e disse assim: o que está acontecendo desse menino? Aí eu disse: meu irmão, só quem entende essas coisas é crente, mas pode ficar tranquilo, porque eles não estão embriagados. A Bíblia diz que eles estão cheios do Espírito Santo. Eita, coisa boa! Quase 1 da manhã a gente desce da van. Aí eu me lembro, Bruninho, um jovem franzino, chegou para o único que não era crente naquela van e disse assim: Hickler, tu quer aceitar Jesus agora? Aí ele disse: eu quero. Aí de repente eu estava lá dentro da casa tomando água, quando eu ouvi a voz de Bruninho dizendo: Diego, Hickler aceitou Jesus como Salvador, vamos orar por ele. E lá vem eu feliz da vida, orar por uma decisão. Enquanto eu levanto a mão para orar por Hickler, eu estou orando, e eu vejo o Bruninho cheio de Deus abraçar Hickler e dizer assim: seja batizado com o Espírito Santo agora. Irmão, e quando ele soltou, aquele rapaz que acabara de aceitar a Jesus foi batizado com o Espírito